uma aula do passo 4 aqui do Técnicas de Invasão. E agora a gente vai falar sobre tipos de registros DNS, tá? Até inclusive nessa aula eu quero aproveitar também para não só explicar, né, os tipos de registros, mas também, na prática, te mostrar como explorar a falha de subdomain takeover, como encontrar ela também e expor aí como que tem muita gente ganhando grana, tá? Caçando essa falha e como que eu fui vítima de um ataque de subdomain takeover, como que uma pessoa literalmente sequestrou um domínio do Técnicas de Invasão, inclusive, tá? Então essa aula vai ser bem especial nesse conceito aí, tá? Então, qual que é a parada, né? Até esse momento você entendeu já que o uso, vamos botar assim, o registro mais simples, né, de uma DNS seria basicamente um domínio, ele pegar e direcionar, resolver, no caso, para o endereço IP. Basicamente isso, né? Um domínio, ele é resolvido, né, para um endereço IP, no caso esse registro. Isso aqui é um registro que é criado para isso acontecer e esse registro, ele é do tipo A. Olha que nome louco, né? Mas é assim que se fala, né? Registro do tipo A é quando um domínio aponta para um IP. Inclusive, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aberto aqui o painel onde eu gerencio os registros DNS. Deixa eu cancelar aqui. Os registros DNS do domínio fragax.com.br. É um domínio de laboratório, tá? Eu comprei para usar na aula aqui somente. E aqui nesse painel eu gerencio, cara, os registros. Tem o registro MX, CNAME e tal. Bora entender o que é isso aqui, né? Mas, a princípio, por exemplo, tá? Se eu pegar o domínio aqui fragax.com.br e tentar abrir ele, eu não tenho nada vai acontecer, né? Porque eu não tenho nenhum registro apontando esse domínio. Eu tenho um subdomínio aqui, ó, .help, tem o GitHub, tem o MX aqui que não é, né, do tipo A. Então eu não tenho nada apontando para um IP. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um registro aqui no meu servidor de DNS, onde eu gerencio, né, esse domínio do tipo A, botando um arroba, porque o arroba significa, né, a raiz, né, o root, o domínio principal. Eu poderia criar um subdomínio, por exemplo, login, e quando o cara abrir o login, ele vai para um IP, por exemplo, né? Posso botar aqui, sei lá, painel.fragax para um IP, também posso. Mas no caso, já que eu quero apontar o domínio mesmo, né, o fragax, eu boto um arroba, e para onde eu quero apontar? Eu vou apontar para esse IP que está salvo aqui, se eu não me engano é o IP do Webflow, eu vou tirar o proxy, por exemplo, e vou criar um registro na mão aqui, olha só. Aqui dentro do meu servidor, onde gerencio as DNS do domínio, criei um registro. Agora, se eu vim aqui recarregar, olha só, 404, porque o Webflow não está esperando, tá, pessoal? Eu tenho um domínio apontado para lá, eu apontei para um servidor que eu nem tenho autorização, tá? Então nem encontrou o conteúdo aqui, tá? Só para exemplo realmente. Então, olha só, agora ele tem um domínio, né? Ele tem um registro, no caso, que direciona esse domínio para o IP. E esse é o registro do tipo A, que é o principal, mais utilizado do tipo A. Beleza? E a gente até tem um comando aqui, tá? Tem o comando dig, que a gente usa bastante para consultar, né? Tentar resolver DNS e tal. Então, se você der um dig, por exemplo, dig A no terra.com.br, por exemplo, você vai ver, ó, fiz uma pergunta lá para o servidor de DNS, cara, o terra em tal, qual que é a resposta? Answer, terra a IP. Então esse é o IP, né, do terra que está resolvendo pelo menos. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Talvez até abra o site do terra aqui. Ó, tá o ícone do terra aqui no navegador, né, mas não renderizou o site. Talvez o servidor não está preparado, né, para... Deixa eu botar um HTTPS para ver. Para abrir o site somente pelo IP. Ele precisa, no caso do domínio, né, a configuração do servidor. Mas esse é o registro A do terra, tá? Então, legal. Porém, a gente também tem outros tipos, tá? Não é somente esse uso básico, né, de apontar um domínio para um IP. Até eu trouxe uma matéria aqui da Cloudflare que ele fala, né, os outros tipos de registros comuns. Aí tem o CNAME, o AMX, TXT. Mas a princípio não precisa saber todos, tá? É mais o que a gente vai utilizar em aplicações web. Aqui mais na parte de redes, a gente vai utilizar até de servidor de e-mail e tal. Mas para a parte de aplicações web, o principal aqui para você, tá? É o tipo A. Para você entender que uma DNS do tipo A, ela resolve domínio para IP. E também o AA, que ele resolve
domínio também para IP, só que IPv6. Tá? Então, se eu botasse o IPv4 aqui, por exemplo, não funcionaria. O IPv4 é do tipo A. Tipo AA, no caso, não vai rolar porque aqui é um IPv6, tem que ser um endereço IPv6. Até deixa eu ver se o Terra tem, porque tu pode ter 2 registros. Deixa eu ver se tem aqui, tipo A. Vamos ver? Não tem. Acho que o Google deve ter. Vou botar google.com. O Google ele tem um domínio IPv6, né, que é um domínio, um novo tipo de endereço IP. Então, ele tem apontando aqui. Certo? Então, só consultando. A gente usa o DIG para consultar, né, tentar resolver aí um tipo de registro. Legal. E, então, outro que você precisa saber também, o CNAME, que é muito utilizado, inclusive, que tem uma falha que a gente vai, não no CNAME especificamente, mas no registro, né, feito, esquecido, que permite sequestrar um subdomínio. E o CNAME, tá? Qual que é a definição aqui? O CNAME, ele encaminha um domínio ou subdomínio para outro domínio, ou seja, ele não direciona para um endereço IP. E até para explicar na prática, imagina o seguinte, tá? Deixa eu, por exemplo, vou dar um dig cname, eu não sei se tem, tá? Mas, deixa eu ver, peraí, terra.com, talvez? Ele tá mandando pro Edge. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir um nano aqui. Imagina que, eu tenho o domínio técnicasdeinvasão.com, que ele aponta para um IP, certo? Que é o principal, né? Só que, digamos que eu queira ter o www. Quando alguém abrir w, porque o www é um subdomínio, tá, pessoal? A gente pode, o domínio principal hoje tipo, é técnicas.com. Se tiver o www, ele é um subdomínio. Então, eu tenho que apontar ele, ponto. Eu posso apontar ele para um IP também, tá? Mas se eu quero ter só um redirecionamento, eu quero que, esse aqui é o registro principal. Eu posso apontar esse www, tá? No caso, para dentro, tem um CNAME para técnicasdeinvasão.com. Então, ele vai apontar para cá e aqui que vai resolver por um IP. Então, obrigatoriamente sempre tem que resolver por um IP no final, tá? E o CNAME, basicamente, a gente aponta, né? Vai fazer mais sentido já para você, porque a gente vai explorar uma falha, você vai entender como que é utilizado o CNAME, como que as empresas usam, tá? Mas é mais ou menos essa ideia, né? É você pegar um subdomínio seu, um domínio, e direcionar para um outro domínio. E você já vai entender o porquê disso. Eu vou explicar na parte que for explicar a falha, pode ficar tranquilo, tá? Mas entenda que o CNAME ele tem esse objetivo, domínio para domínio, porém, no final, algum tem que apontar para o IP. Certo? E o outro também importante, deixa eu pegar aqui o TXT, que eu acho que é legal também você saber, que basicamente ele é um registro, cara, para administração, tá? Armazenar observações em formato de texto. Ou seja, olha só, eu tenho 3 TXT criado aqui. Eu tenho Google Site Verification, por quê? Quando eu cadastrei o domínio fragax.com.br no Google para criar o serviço de e-mail, criar a conta empresarial, o Google falou, cara, eu quero saber se esse domínio é seu, realmente. Vai lá no seu servidor de DNS e cria um registro de texto com essa, vou botar aqui, com essa hash, com essa criptografia aqui, para realmente eu saber que é seu. Se você botar essa variável, esse valor lá, é porque realmente você seguiu uma instrução e o domínio é seu. Então, o que aconteceu? O Google pegou, deixa eu fechar aqui, ele deu um dig, né, filtrando TXT no técnicasdeinvasão.com e, olha só, ele verificou, né, que o domínio do Técnicas tem, né, um Google Site Verification. Tá? Então, ele consegue verificar que eu inseri realmente a verificação. Se eu der um TXT, por exemplo, aqui no terra.com.br, também tem o Google. Se eu der um TXT aqui, por exemplo, na uber.com, deve ter vários, tem do Facebook para verificar o domínio, tem do Google, tem da Apple, do Mixpanel, que é um outro serviço, Doc. Então, ou seja, ele teve que verificar para a Apple, né? Ele fez um registro aqui, de ID da Apple para falar que o domínio é dele. Então, ele criou um registro só para consulta, né? É um texto realmente. Tanto que eu criei um aqui, olha só, TDI. Se você der uma consulta, por exemplo, né? Dando um dig txt no tdi.fragax.com.br,
Olha só o que eu criei. Opa, tudo bem? Eu botei um texto literalmente, tá? Você pode inserir um texto, um conteúdo em texto que você fez um registro no domínio. Tá? Se quiser verificar, é porque se tá aqui é porque, mano, sou dono do domínio e fiz um registro, né? No servidor de DNS lá. E basicamente esse é o objetivo do TXT. É só criar textos, né? Registros de texto que são utilizados para provar que você está no domínio, fazer uma configuração de um aplicativo e tal. Nada muito misterioso, né? Só rodar um registro lá de texto no seu domínio, no caso. E outro tipo, tá? Deixa eu ver se tem mais. O MX, tá? Ele é para registro de servidor de e-mail. Então aqui, ó, se eu pegar, olha só, direciona o e-mail para o servidor de e-mail. Então, quando você manda um e-mail para bruno@fragax.com.br, né, a parte do servidor de e-mail de envio vai consultar da mesma forma, vai vir aqui, vai dar o comando dig para fazer uma consulta, mx no fragax.com.br, e ele vai ver que esses são os servidores de e-mail e vai mandar, né, a mensagem tal para esse servidor que vai estar configurado para receber o e-mail e tal, e assim por diante. Eu estou utilizando o Google até, inclusive, aqui, ó, Google, e até tem, inclusive, ó, uma prioridade, porque eu tenho mais de um. 1, 5, 5, 10, 10. Qual que é o objetivo, né? Ele vai mandar primeiro para esse. Se esse não receber, caiu, sei lá, ele manda para esse, até algum funcionar. O Google, quando você vai criar um e-mail próprio, ele cria 4 servidores, né? 4 registros para ter essa segurança, né? Caso esse aqui caia, vai para o próximo. Então, ele vai seguir a prioridade ali. Então, basicamente é isso, não tem muito mistério, tá? É só para falar que, mano, quando você mandar um e-mail para qualquer coisa, @fragax.com.br, o remetente vai consultar esse servidor, vai encontrar, nessa DNS, vai encontrar o registro MX e vai enviar o e-mail para o servidor que vai receber e já vai conectar lá. Então, beleza. MX, deixa eu ver mais um outro aqui. Acho que basicamente é importante isso, né? O CNAME. MX é mais a parte de redes, não precisava você tentar saber isso agora, mais para curiosidade aí. TXT também é curiosidade, mas basicamente vai trabalhar mais com tipo A e CNAME aqui nessa primeira etapa de aplicações web. Beleza, então? Agora você já sabe que existem outros tipos de registros e agora vamos falar sobre a falha de domain, né? Subdomain takeover. E a parada é o seguinte, tá? O subdomain takeover, ele acontece quando a gente literalmente sequestra um subdomínio, tá? Mas como que acontece isso? Geralmente, hoje, no mundo aí, né, os sistemas, aplicações, a gente tem muitas aplicações que a gente fala que é SaaS, Software as a Service. No caso, você contrata um software que vai criar, digamos, um subdomínio para você, uma conta para você utilizar. Um exemplo prático, tá? A área de membros ou técnicas de invasão. É um software que eu pago mensalidade e esse software, inclusive, criou um subdomínio para mim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, tá? Basicamente, o nome desse software é MemberKit. Deixa eu te mostrar na prática aqui. Eu vou pegar o MemberKit. Esse aqui é uma área de membros que eu pago mensalmente e tal. E sempre que você cria uma escola aqui no MemberKit, né? Ele vai meio que criar um subdomínio. Por exemplo, tdimemberkit.com.br. Sei lá, escola Wizard. Digamos que eles usem esse software também. wizard.memberkit.com.br. A escola espanhol online, por exemplo, tá? MemberKit, espanholonline.memberkit.com.br. Tu pode escolher, inclusive, o URL. E se você quiser utilizar o subdomínio, tá? Para compartilhar com seus clientes, para usar o serviço, você pode. Eu tenho, por exemplo, o software de e-mail do Técnicas de Invasão, tecnicasdeinvasão.com. Ele aponta também, ele abre, no caso, né? É tecnicasdeinvasão.com, certo? Certo. Ele vai abrir, né, a aplicação do ActiveCamping, que também está apontando, eu estou apontando isso aqui para o domínio do ActiveCamping. Não é esse aqui o domínio do Técnicas, tá? É um apontamento de CNAME. O original, no caso, é mais ou menos tipo tdi.activecampaign.com, por exemplo, tá? Então, o que acontece aqui, né? A gente cria subdomínios na nossa aplicação, né? O MemberKit, no caso, ele cria um subdomínio para cada escola. Por que que ele faz isso, tá? Se liga. Digamos não, né? Eles literalmente controlam o servidor IP. Então, tem aqui um servidor, certo? E esse servidor é onde roda essas escolas. Então, por exemplo, esse subdomínio deles aponta para esse IP.
Aponta para esse IP. Agora, digamos que eu criei, tá? Sei lá, secreto.técnicas de invasão. Por que eu aponto para o subdomínio deles e não diretamente para o IP? Tá? 2 motivos. O primeiro motivo é que eles são responsáveis por manter a escola online, trabalhar o sistema e tal. Um IP, ele pode mudar a qualquer hora. Qualquer instante ele muda. Imagina cada vez que ele mudar o IP, ele tem que mandar um e-mail para mim, Bruno, mude o apontamento do secreto.técnicas de invasão para esse novo IP. Toda hora. Então, tipo, hoje é secreto, né? Eu tenho um registro aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um registro CNAME aqui do admin fraga X, né? Digamos que é meu sistema de administração. Aponta para esse IP, certo? Pô, o servidor deles tomou bloqueio, não usa mais esse IP. Então tem que, cara, muda aí, eu tenho que ir lá, mudar aí. Enquanto caiu, estava offline meu sistema, não estava apontando para nada e assim por diante, era do tipo A aqui no caso, né? Porque é um IP. Tá, então qual que é a parada? Eles falam, cara, aponta para um subdomínio. Então o admin, eu vou pegar um CNAME apontando para, sei lá, admin é nome do subdomínio deles, tá? E meu registro sempre vai apontar para esse subdomínio, sempre. E quando eles mudar o IP deles ou qualquer coisa acontecer, se botar um outro servidor, load balance, sei lá, é eles que cuidam do apontamento do subdomínio. O meu vai sempre apontar para o subdomínio deles. Então, para uma estrutura de um SaaS, de uma empresa, isso é muito legal. E, cara, várias empresas fazem isso, tipo, várias, absurdamente muitas, tá? Usam essa estratégia. Então, até porque também outro motivo, tá? É que o MemberKit ele é tipo uma instância, vamos assim, uma máquina virtual pronta, né? Com software para rodar. Então, eles não criam, por exemplo, um servidor para cada cliente. Tipo, cada cliente é um IP. Não. Eles têm uma máquina, um servidor potente, com várias escolas lá dentro, e cada escola tem um subdomínio, por exemplo, né? Então, o servidor tem somente um IP. A infraestrutura deles roda só num IP e vários subdomínios. E cada subdomínio renderiza, né? Carrega a escola diferente, por exemplo. Então, isso acontece muito em software. Por exemplo, Amazon. Cara, todos os softwares que você imaginar hoje, eu acho que o GitHub e tal, eles trabalham com CNAME. Até para você ver, o MemberKit, como eu falei do Técnicas, né? Olha a instrução deles aqui, ó. Para você utilizar o seu domínio personalizado, o padrão é esse aqui, ó. Personal mamãebebê memberkit.com. Mas se a pessoa quiser utilizar ead.personal, no caso o domínio próprio dela, né, um subdomínio .ead, ele fala, cara, cria uma entrada CNAME dentro do seu provedor de DNS apontando para esse aqui. Olha que louco. Então, eles que vão cuidar disso aqui. Eu vou estar sempre apontando para isso aqui. Isso aqui vai renderizar, vai abrir, né, o meu site no meu domínio, tá? Então, quando vocês navegam aqui no secreto.técnicas de invasão, vocês não estão usando, por exemplo, uma conexão A, né, do domínio para o IP diretamente. Eu estou passando o domínio, um CNAME, para um outro domínio deles, da aplicação, o subdomínio deles, que passa lá para o servidor deles e eles cuidam disso, tá ligado? Então essa é a ideia aí, né? Agora, qual que é a parada da vulnerabilidade? Olha só, eu tenho relatórios aqui de bug bounty da HackerOne. Um cara ganhou $500, por quê? Subdomain takeover on demo greenhouse.io apontando para um bounce pages. Deixa eu copiar aqui, que a gente vai usar isso aqui como exemplo, inclusive, tá? Então, peraí que eu aumentei tudo aqui. Acho que agora deu. Deixa eu salvar isso aqui. O cara ganhou $500 porque encontrou uma falha. Esse outro ganhou $2.000 porque ele encontrou também, né, aqui, ó, a falha também e tal. E, cara, tem vários. Se eu botar aqui, ó, Subdomain Takeover, tem 139 resultados. Gente que ganhou $1.000, $1.000, 500 tal. Por quê? Olha que louco. Um bounce, o que é um bounce pages? Um bounce, ele é um construtor de landing pages. Em vez de ser uma escola, ele é um software que você usa para construir um site. Então, ele cria para você um subdomínio também. Tipo assim, ó, TDI, digamos que eu criei uma conta num bounce, tá? Sei lá, bruno.umbouncepages.com. Ou seja, ele permite que eu publique página, ele me dá um domínio para me utilizar.
E quando eu quiser usar um domínio próprio, eu vou redirecionar para esse domínio deles, entendeu? É mais ou menos a mesma ideia. Então, o que acontece? Digamos que eu, Bruno Fraga, eu fui lá no MemberKit e criei uma escola, certo? E o MemberKit me deu o usuário, eu criei o usuário tdi.memberkit.com.br. Então, essa aqui é minha escola. Legal. O que acontece? Lá no meu site, eu fui no meu servidor de DNS e eu criei um registro chamado secreto.técnicas, vou botar só técnicas, tá? .com cname para isso aqui. Entendido, né? Então lá no servidor de registro de DNS, eu criei um registro que é esse aqui, um cname, botando para cá. Legal. Porém, passou 1, 2 meses, eu não quero mais utilizar o MemberKit. Eu apaguei minha conta, eu fui lá e deletei. Cara, não quero mais. Cancelei minha conta. Logo, o MemberKit, ele deletou esse usuário, essa URL que eu criei, só que outras pessoas podem criar. E eu esqueci de apagar o registro no meu servidor. Eu tenho um CNAME criado até hoje lá. Olha que louco. O que acontece? Uma outra pessoa pode encontrar esse subdomínio e ver que ele aponta para o MemberKit ou para um outro software. E eu vou te mostrar como que ele pode identificar isso, a página de erro, tá? Daí o que essa pessoa faz? O cara mal intencionado, né, o hacker lá, ele vai no MemberKit, cria uma escola nova e escolhe o usuário tdi.memberkit.com.br. Ele vai lá e cria, ele mesmo. Cria uma escola gratuitamente ou paga, sei lá. E meu registro que está salvo no meu servidor, ele ainda está apontando. Então, ele automaticamente vai apontar para isso aqui e ele tem posse disso. O que ele pode fazer? Ele pode ir lá fazer um phishing, uma escola fake, pode, sei lá, ludibriar alguém, né, enganar, porque quando alguém abrir o TDI, né, o secreto, vai abrir o usuário do MemberKit que está redirecionando e ele tem controle total. É uma falha grave? Muito grave, porque o cara vai poder publicar o que quiser no meu domínio, né? Se ele fizer um phishing lá dentro do MemberKit, o cara vai ser um phishing. Se ele botar um botão de compra, os caras vão estar comprando no domínio técnicas de invasão, que está apontando para lá. Porém, se eu for lá e deletar a regra, ele não tem mais, né, o direcionamento. Então, é um erro que se resolve muito rápido, né? Se eu deletar, não tem mais o registro, não vai mais funcionar a tática dele, tá? Agora, na prática, bora ver isso aí. Como eu falei, tem vários softwares hoje, tá, que possibilitam o subdomain takeover. Tem até um repositório no Git aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Se liga. Deixa eu tentar abrir. Aqui nesse repositório, ó, tem até, ó, Can I take over XYZ? É tipo, será que eu consigo pegar esse subdomínio? E tem todos os serviços, ó. Tudo isso aqui, ó. AWS, Campaign Monitor, CloudFront, DigitalOcean, Flashdesk, GitLab, GitHub, Heroku, HubSpot, Intercom, Ubounce, Shopify, todas as empresas catalogadas, né? Ao menos, a gente sabe que se o cara tinha uma conta e algum desses serviços deletou e não deletou o registro, tem como roubar, tem como sequestrar o domínio. Tá? E até o que eu fui vítima foi esse aqui, ó, HelpScout. HelpScout. E como que eu fui vítima, tá? Vamos hackear na prática aqui, ó. Tá vendo que tem uma lacuna falada aqui, ó? Mensagem de erro, o fingerprint. Se liga. Qual que é o fingerprint do HelpScout? No settings were found. É a página de erro, tá? Então, se eu abrir um registro CNAME que está apontando para o HelpScout, mas não tem mais a conta usuário, vai aparecer essa mensagem de erro aqui. Então, olha só. Aqui no FragaX, eu tenho um domínio aqui, ó. Help, apontando, né, um CNAME, ó. Help, apontando para o fragax.helpscoutdocs.com. Se eu abrir essa URL, olha isso aqui. Página não encontrada. Por quê? O meu registro, ele está apontando para o HelpScout. Só que não tem no HelpScout o usuário FragaX. Eu apaguei essa conta, não tenho mais ela. Então, está aparecendo um erro. Cara, não foi encontrada essa página. Que inclusive, tá? É a mensagem padrão aqui do GitHub, ó.
Ó, não foi possível encontrar isso, tá vulnerável. O que é o tá vulnerável? É que eu posso criar uma conta nesse software Helps Coach, que é um software de helpdesk, de ajuda e tal, e pegar esse usuário. Cadê o usuário? Deixa eu achar. E pegar esse usuário, né? Como é que eu me perdi aqui? E pegar posse desse usuário e aproveitar o redirecionamento. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho pronto aqui já. Eu tenho aqui uma conta do Helps Coach, ó, que por padrão tá esse subdomínio, ó, suporte, se eu atualizar, ó, suporte, né? Essa aqui é a minha conta. Digamos que eu criei uma conta nova, tá? Eu vim no Helps Coach aqui e, vim aqui, ó, trial, criar uma conta gratuitamente e tal. Ele vai perguntar, cara, qual URL você quer utilizar na sua conta, né? Seu nome, nome da empresa e tal. E eu vou criar, eu tenho uma conta pronta, tá, pessoal? Que é o Helps Coach Suporte. E eu vou mudar para o usuário FragaX. Gente, eu não tenho nenhuma relação com o usuário FragaX, nenhum vínculo. Eu estou só mudando o meu nome no Helps Coach. Só isso, tá? Estou mudando FragaX. É FragaX? Deixa eu ver, peraí, desculpa. FragaX, deixa eu ver. FragaX, ó. E vou criar o FragaX Helps Coach, vai mudar a minha conta. Vou salvar. Se eu abrir ele, esse site existe. Então, o usuário FragaX, ele está sob responsabilidade, literalmente. Pessoal, tinha caído a gravação aqui, tá? Mas o usuário, ele está literalmente sobre minha posse dessa conta aqui, tá? Que não tem nenhum vínculo. O que eu vou fazer? Até se eu mudar aqui, ó, por exemplo, hacker, né? Para dar um exemplo aqui, ó, e salvar. Essa aqui é as configurações da página do Helps Coach. Se eu atualizar aqui, ó, hacker, tá vendo? Eu mudei, no caso, o título da página, né? E cada software é um software diferente. O Amazon Software, o DigitalOcean é outra, essa aqui é outra, tal. O Bounce lá que pagou pro cara é outra, né? Cada uma é um site diferente, né? Então, olha só. Mudei para hacker e tal. E qual que é a parada? O que acontece se eu aproveitar aquele nosso registro? Porque, olha só. O registro, ele está criado. Eu não deletei ele, ó. E se eu abrir o help.fragax.com.br? Por enquanto, continua dando um erro aqui, tá? Por quê? O registro está criado. Em alguns sistemas, tá? Talvez na Amazon já funcionaria, tá? Porém, eu tenho que só falar para o Helps Coach aceitar esse registro. Então é help.fragax.com.br. Só para fechar lá o aperto de mão entre o certificado, para ele saber que esse domínio pode abrir nele e tal, né? Então, estou adicionando, vou dar um salvar. Cara, a princípio, tá tudo certo. Se eu abrir, e olha só, o Help Fragax agora pertence ao hacker aqui, que é a conta que eu criei, né? E tomei posse desse, falei que é meu. Só que não é meu. Apenas o registro não foi deletado. Ele ficou salvo lá. E muitas empresas esquecem o CNAME, tá? De deletar. Pô, eu paguei minha conta no Helps Coach lá, mas eu esqueci de deletar o CNAME. Então, se outra pessoa usar esse usuário, ela toma posse. Foi assim que hackearam técnicas, inclusive. Eu tinha o domínio, eu não lembro exatamente, mas era ajuda.técnicas de invasão, tá? E ele apontava para... Era alguma coisa tipo... Técnicas de invasão... Como que era o nome? Era... Helps Coach, por exemplo. Alguma coisa assim, tá? .com. E eu parei de usar o Helps Coach no Técnicas. E eu esqueci de deletar o registro. Daí um dia o aluno mandou para mim, Bruno, te hackearam, olha só. Tipo, a ajuda estava abrindo uma página do Helps Coach, escrito, mano, o Bruno, era um palavrão, tá? Bruno tal coisa, eu que sou hacker. Eu falei, cara, como é isso, cara? Eu não deletei o registro, CNAME, cara. Daí o cara foi lá, né? Ele pegou esse usuário do Helps Coach e meu registro estava apontado para ele. Então, eu falei para ele, tipo, mano, realmente pode usar meu domínio, tá ligado? Então, essa é a ideia do subdomínio takeover. Essa é a ideia desse ataque. E como vocês podem ver, é um ataque que realmente paga muito, tá? Olha só, vários. E é isso aí. Ó, o próprio Starbucks, ó, tava redirecionando e tal. Então, basicamente, como que a gente encontra, tá? Subdomain takeovers. Qual que é a técnica? Pô, eu vou invadir um alvo, né? Então, como que você pode encontrar
subdomain takeovers, né? Encontrar registros lá que estão apontando para uma coisa que está desativada, alguma coisa assim, né? Cara, basicamente, no próximo módulo, né, aqui desse passo 4, a gente vai falar sobre numeração. Então a gente vai descobrir subdomínios, cara, mão na massa, tirar print de subdomínio, abrir 500 domínios diferentes e tal. E você vai encontrar nesses subdomínios aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, mensagens de erro de serviços que possibilitam isso. Tá? E tem até script que faz isso. Ó. Esse aqui é um script que, olha só, você passa uma lista de subdomínio para eles e ele vai verificar domínio por domínio, tá? E tentando encontrar, olha só, ele tem suporte a esse serviço aqui. Então, o que é? O ActiveCampaign que eu uso no Técnicas, AWS, CloudFront, Helps Coach, Heroku. Ou seja, essa ferramenta aqui, ela vai, tu passa, né, uma lista de, sei lá, 500 subdomínios, por exemplo, ela vai varrer eles e tentar achar alguma mensagem de erro padrão que possibilita um subdomain takeover. E é basicamente essa a ideia. Eu até vou tentar rodar ela aqui, acho que fica legal, né, se eu executar para vocês verem. Eu acabei de baixar a ferramenta aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro registro aqui na Cloudflare, só para a gente criar o erro de subdomain takeover, tá? Eu vou criar um outro CNAME aqui e vou apontar também para um usuário que eu nem sei se existe no Helps Coach. Eu vou botar aqui A, B, C, D, E, F, G. E vai ser o ajuda.fragax. Vamos ver? Salvei. Se eu abrir esse usuário aqui, né? Que a princípio não existe. Ó, não foi encontrado. Porém, eu posso criar uma conta agora e usar esse usuário e eu tenho um registro direcionando. Esse conceito ficou tranquilo para vocês, né? O que eu posso fazer? Digamos que eu vou pegar esse domínio aqui, tá? E, cara, eu tenho uma lista com vários subdomínios, tá? Então, sei lá. Lembra quando a gente vai enumerar domínios, vai encontrar vários subdomínios, né? Mas eu vou pegar na prática aqui, ó. Eu vou rodar a ferramenta nesse subdomínio para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu rodar. E olha só, ele falou: Helps Code Service Found. Potential Domain Takeover Found. Ou seja, ele acessou essa URL e ele viu que tinha um banner, né? Essa mensagem. E na base de dados ele sabe que no Helps Code, quando tem esse banner, tem como roubar. Então essa ferramenta pode ajudar a gente ter uma lista de subdomínios gigante e ele verificar todos que ele encontrou para ver se algum tem subdomain takeover. Entendeu? Basicamente, essa a ideia. Então, olha que legal, né? Se você tem uma lista de domínios, você pode até passar uma lista aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho a instrução aqui, ó. Você pode passar uma lista, ó. Subdomains.txt e ele vai testar todas aí pra gente, tá? Então, ele encontrou... Então, basicamente é isso. A ferramenta pode te ajudar, né? A automatizar. A gente vai utilizar com certeza, cara. A gente tem que fazer isso numa análise, tá? Se você listou, sei lá, como eu falei, 500 subdomínios, mano, temos que listar todos. Tem que verificar se todos, algum tem ali um subdomain takeover, algum banner exposto, alguma página de configuração. Todos os serviços aqui, ó, ele vai verificar se tem. E o que você pode fazer? Digamos, tá, que você mora no Brasil, tá? E, mano, existem SaaS no Brasil. Concorda comigo que o ActiveCampaign, por exemplo, é global. Amazon, Shopify, Unbounce. Será que no Brasil tem construtor de página? Deixa eu ver. Construtor de páginas. Vamos ver. Kinsta. Ah, tem aquele, como que é? ClickSite, se eu não me engano, ClickPages. Não, é ClickPages. ClickPages. Você que é brasileiro? Tem outro que é brasileiro, que é o RD Station. Também. Será que esses servidores aqui não trabalham também com CNAME? Porque se eu vou atacar um site brasileiro, eu posso tentar, por exemplo. Que é um software que muita gente usa. Deixa eu ver se eu acho, por exemplo, tutorial. ClickPages, CNAME. Olha só. Como usar domínio da Hostinger. Olha isso aqui. Ele está falando aqui, ó. Proxy.clickpages. Trabalha com proxy, acho que não é um subdomínio próprio. Então, ó, seu domínio, como fazer, aqui também, vamos ver. Ó, aqui ele pede para apontar para um CNAME, Hostinger e tal.
Ou seja, eu posso tentar entender como que o software trabalha, ver se é com o usuário, suporte, e tentando criar, né? Encontrando os possíveis subdomain takeovers aí em outras aplicações, não só o que está na lista aqui. Que aqui é mais focado no mercado global, inglês e tal. Tem muito software no Brasil, né? Se eu pegar aquele RD Station, que é bem grande, se esse é o tutorial que eles falam, cara, configura o CNAME e tal. Ó, como configurar uma landing page no materiais. Acho que aqui também consegue, viu? Olha só. Sua conta tem, talvez eu acho que tem possibilidade, viu? Enfim, deu para entender o conceito, né? É um software que permite a gente criar usuários para onde está sendo direcionado. Essa ideia do subdomain takeover é uma falha que paga bastante bounty, lista subdomínios, tenta identificar, que é muito legal. Então é isso aí, me estendi bastante nessa aula. Espero que tenha dado para entender aí. Até a próxima aula aqui dos fundamentos